Nós vamos sair daqui muito mais sábios depois dessa semana, cada semana. Então nós vamos fazer algumas considerações sobre esse tema, nos passos do Mestre, elegendo como Jesus o nosso Mestre, uma vez que somos cristãos. E falar do Mestre em 60 minutos, 50, 60 minutos, é complicadíssimo. Então nós vamos pegar uma vereda para a gente poder analisar um pouco dos benefícios que seguir esse nome grandioso pode trazer para as nossas vidas. O Mestre que nós elegemos foi um homem, é um homem extraordinário. Tanto que a sua passagem pela terra, acho que dividiu a história. Nós vamos ter a nossa era, os nossos anos são contados a partir do nascimento do Mestre Jesus. Obrigada. Algumas culturas não seguem essa contagem de tempo. Poucas, né? A chinesa, os judeus, os muçulmanos, eles têm uma contagem de anos diferente. Mas o padrão internacional, aceito pela ONU e por todos os países, é o padrão da era cristã, que divide a nossa era em antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Embora essa contagem tenha alguns erros, porque ela foi contada alguns anos depois por um monge, que baseado no escrito dos evangelhos, fez alguns cálculos, então voltaram aí e marcaram o marco zero, o nascimento de Cristo. Muitos anos depois, pelos escritos achados sobre a morte de Herodes, viram que tinha um erro de 8 a 4 anos aí a mais, mas não importa. Importa que o seu nascimento, a sua passagem pelo nosso planeta, foi grandiosa, tamanho para dividir eras. Os ensinamentos desse homem, desse mestre, ecoaram no tempo e originaram a maior religião do planeta. Os cristãos, os que seguiram os ensinamentos desse homem, desse mestre grandioso, são hoje a maior religião do planeta. Só para nós nos inteirarmos aqui, um censo em 2012 provou que os cristãos estão em primeiro lugar em número de adeptos da religião cristã. Nós estamos em todos os continentes, principalmente aqui na América, mas em todos os continentes existem cristãos. Nós cobrimos uma grande parte do nosso planeta. Então, aqueles que se declaram seguidores desse grande homem que dividiu a história, somos maioria. E mesmo as outras religiões, que também têm muitos seguidores, os muçulmanos, os hindus, os budistas, todos eles respeitam e reconhecem a figura desse homem grandioso e diferenciado, que nós tivemos notícias durante toda a nossa humanidade. Então Jesus é reconhecido e respeitado por todas as culturas. Muçulmanos, judeus, hindus, budistas. Existe uma frase do Mahatma Gandhi, que era hindu, né, seguiu o hinduísmo, que libertou a Inglaterra sem derramar uma gota de sangue, que não era cristão, mas que declarou abertamente que se a humanidade perdesse todos os livros sacros e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele fala que o Sermão da Montanha é o código de moral mais completo que alguém já ditou para nós. O Sermão da Montanha foi falado por Jesus logo no início do seu messianato. Ele saiu do deserto depois de 40 dias, subiu uma montanha e falou o sermão, o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Está lá em Mateus capítulo 5, em uma parte do 6. É um código que nós devemos estudar e ter como cabeceira das nossas vidas. Mas esse grande pedagogo nos ofereceu inúmeras lições revolucionárias. Jesus foi talvez o maior pedagogo que nós já conhecemos, porque ele ensinou, ele não escreveu nada, mas os ensinamentos dele foram fortes, suficientes, para que anos depois da sua passagem por aqui, os seus discípulos registrassem, não esquecessem de tudo aquilo que ele ensinou. Então, isso é pedagogia.
Porque eu falo aqui para vocês hoje, e alguns vão falar, nossa, uma palestra linda, mas amanhã já não lembram de mais nada. Nós somos assim. Mas quando o ensinamento marca os nossos corações, daqui a 20, 30 anos, alguns evangelhos foram escritos depois de 70 anos. Eles ainda estavam vivos ali. Tamanha a marca que ele deixou no coração daquelas pessoas. Então, são lições que revolucionaram. O que é revolução? É aquilo que modifica radicalmente. Que muda completamente a percepção da gente. Alguns exemplos disso. Numa época onde imperava a lei do revide, onde os judeus, Jesus era judeu, nasceu dentro da cultura judaica, eles seguiam a lei de Moisés, que era a lei do olho por olho, dente por dente, né, do revide, ele vem ensinar o perdão. Numa época onde a lei falava para a gente revidar o mal na mesma proporção que nós recebemos, Jesus falava, não façam isso, perdoem. Numa época de glórias e vaidades, numa época do Império Romano, o maior, mais poderoso que a humanidade já viu, ele vem falar para nós, nos dar exemplo de humildade. O maior homem que já pisou sobre o nosso planeta nasceu numa estrebaria, não tinha um travesseiro para encostar a cabeça, não tinha uma casa, não tinha um lar. Saiu o mundo afora ensinando, não tinha nada que fosse seu, bem material. Numa época regida pela lei do mais forte, ele vem nos ensinar a mansidão. Pedir para que sejamos puros e mansos de coração. E ele teve muito problema com o discípulo Pedro dele, que era extremamente bravo. E queria bater, e queria revidar. E ele estava sempre chamando a atenção de Pedro. Calma, Pedro. Não é assim. Né? Ensinando a ser manso. Que os mansos herdarão a terra. Numa época de opressão e revolta, ele nos ensina a fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Uma época onde o povo judeu era humilhado, sofria uma opressão, vivia sob um jugo pesado dos romanos. Ele fala, não revidem, não façam aquilo que você não goste que façam para você. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Isso era uma revolução para a época deles e para a vossa ainda. Numa época de condenações cruéis, ele nos pede para não julgar. Numa época onde alguns crimes eram passíveis de morte por apedrejamento. Vocês já imaginaram o que é você ficar parado no lugar e as pessoas atirando pedras em você até a sua morte? Isso era garantido na lei. Ele fala, não julgue. Aquele que não tem pecado nenhum, que atira a primeira vez. E como todos nós erramos, que estamos aprendendo, e temos todo o direito de errar, porque estamos aprendendo, então ele fala, então não julgue, porque nós também erramos. Numa época de sofrimento e desespero, de fome, de miséria, ele nos fala de fé, de ter a fé robusta, de ter esperanças. Numa época em que o valor da pessoa era medido pelos seus bens, ele nos pede para abandonar tudo e segui-lo. Largar tudo as nossas conquistas materiais e ir atrás dele e de seus ensinamentos. E numa época de deuses temidos, ele nos apresenta um Deus Pai, um Deus amor, um Deus que acolhe, um Deus que protege. Então ele revolucionou tudo aquilo que a gente conhecia. Revolucionou aquela época e isso continua ecoando nos séculos, porque ainda revoluciona muito daquilo que nós sentimos e pensamos. Muitos ensinamentos de Jesus, alguns a gente até acha maravilhoso e não conseguimos implantar nas nossas vidas hoje. E olha o quanto o mundo evoluiu. Que dirá naquela época? Então realmente ele dividiu a história. Porque nunca houve uma pessoa que falasse nesse tom de amor em meio a tanta violência. Jesus mudou pessoas e pessoas mudaram o mundo.
e continua transformando pessoas. O convite dele continua atual. Ele continua dia a dia transformando pessoas e o mundo vem transformando porque as pessoas vão se transformando. Tanto é que nós que estudamos aqui o Espiritismo, os mentores espirituais nos falam que nós estamos às portas de um mundo de regeneração. Um mundo onde o mal que nós vemos hoje imperando vai diminuir. O bem vai sobrepor o mal. Isso é o mundo que melhorou? Num toque de mágica? Não. E somos nós, criaturas, que estamos melhorando dia após dia. A história de Jesus se encontra registrada nos livros do Novo Testamento. Nos evangelhos, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em algumas passagens dos Atos dos Apóstolos. Em cartas de Paulo, em cartas dos apóstolos de Pedro, de João. E o último livro, que é o Apocalipse, que é o único que não fala da vida de Jesus. Mas a vida dele foi registrada nesses livros. Desde o início, quando o anjo Gabriel aparece para Maria e anuncia que ela seria a mãe do Messias, que é uma passagem famosa, onde criou-se até uma oração belíssima, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto que nascerá do seu ventre e se chamará Jesus. E daí me tiraram a oração, quando o anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia para ela. E ela, assustada, uma criança ainda, né? Mas mesmo assim, ele pede para ela ter calma, que tudo iria se resolver. E ela fala, faça-se em mim a vontade do Senhor. Ela se põe como uma serva do Senhor e aceita aquela missão de trazer à terra o Messias anunciado na cultura que eles já sabiam, que seria um homem grandioso. Então começa ali desde a anunciação do seu nascimento até a sua ressurreição. Que os 4 evangelistas falam com a gente. Tamanho foi esse episódio da vida de Jesus. Lucas, Mateus e Marcos falam no último capítulo deles sobre a ressurreição e João fala no penúltimo capítulo. E ao contrário do senso comum, que a gente acha que conta-se a história nossa do nascimento até a nossa morte, a história de Jesus não termina com a morte dele na cruz, mas termina com a ressurreição, com a vitória dele sobre a morte. Porque Jesus, em todo o tempo, ele nos fala de vida. Jesus não nos fala de morte. Ele só fala da primeira palavra que saiu da sua boca, a última, de vida. Ele nos ensina como viver melhor nesta vida e nos fala que uma outra vida nos aguarda após a morte do corpo físico. Porque a vida não tem antítese na criação. Não existe oposto de vida. Muitos podem pensar assim, é morte. Não, o oposto de morte é nascimento. Nascimento e morte. Mas vida não tem oposto. Não existe uma palavra que faça oposição à vida em todo o nosso universo. Porque para todo lado que a gente olha, tudo que existe é vida. A natureza nos mostra isso. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não existe morte na criação divina. A morte é uma concepção nossa. A gente fala, o que morre é o corpo dissolve, desagrega e vai formar novos corpos. Ele continua ali, uma nova criação, uma nova transformação. Então tudo que Jesus fala, ele fala de vida. E talvez a passagem que ele fala disso com mais ênfase foi registrada por João no capítulo 10, onde ele fala, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E aí, se nós formos refletir, nós vamos pensar assim, bom, é um pouco contraditório. Ele falar para nós vivos que ele veio trazer vida e vida em abundância. Né? Se nós estamos vivos, como que ele veio trazer vida? Mas o conceito de vida de Jesus é muito diferente do nosso. E grandes sábios conseguiram captar isso. Um deles foi Sócrates, que
cita, ele tem o mito da caverna, onde ele fala exatamente isso que Jesus falou. Sócrates veio 500 anos antes de Jesus. É considerado por Kardec como o precursor do cristianismo, porque as ideias que ele trazia, o Cristo veio trazer, o Espiritismo reforça, e ele vem falar nessa parábola, alegoria, mito da caverna, uma das mais famosas dele, que ele também não escreveu nada, mas o seu discípulo Platão escreveu, está registrado na obra República. Ele nos fala mais ou menos assim, para ilustrar isso, do que é vida. Como falar de vida para quem está morto, ou para quem está vivo. Né? O mito da caverna é mais ou menos assim. Existiam alguns seres humanos que nasceram e viveram toda a sua vida dentro de uma caverna. Essa caverna tinha uma parede atrás deles e logo acima uma fogueira. Esses homens ficavam acorrentados de forma que eles só conseguiam ver o fundo da caverna. Eles não conseguiam se mexer, mal podiam ver a si próprios e ao outro que estava do lado. A sua posição era olhar para o fundo da caverna. Com a fogueira, passavam alguns seres carregando objetos, representava tudo que existia, seres viventes e objetos. E a fogueira refletia no fundo da caverna as imagens que eles carregavam. Então, para aqueles homens que estavam presos na caverna, aquilo que eles viam refletido era tudo que existia. Eles nunca haviam saído dali. E os sons que eles ouviam lá de fora, das próprias pessoas e do mundo lá fora, eles atribuíam, até corretamente, àquelas imagens que eles viam. Então aquilo para eles era a realidade que eles conheciam. Um dia, um deles consegue se soltar e sai da caverna. E fica assombrado com o que ele vê, até desnorteado. Porque ele percebe que tudo aquilo que ele acreditava ver, na verdade não tinha vida. Que eram apenas imagens. Que a vida estava naqueles que carregavam aqueles objetos e que antes eles não podiam ver. E quando ele sai da caverna em si, ele vê um mundo de claridade, de amplitude, de cores, de sons, de vida, que ele jamais imaginou. Então, ele volta para contar para os amigos que estavam presos outra realidade. Que a vida era muito mais do que aquilo que eles viam. Que existia, que aquilo que eles viam era uma parte só da realidade, mesmo assim deturpada. E que lá fora existia uma vida muito mais ampla, muito mais abundante. E ele volta então para contar. E se tentar libertá-los, para que eles também pudessem ver toda a maravilha que existia. E como ele é recebido? Eles o tomam como louco. Como louco e perigoso, porque queriam arrancá-los dali, de onde eles estavam acostumados a viver. E o medo deles era sair dali e ficar louco com ele. Então eles o matam. Por medo de serem libertados, e também forem irem lá fora ver, e também voltarem loucos, eles matam aquele que veio trazer a verdade. Então ele é morto por tentar mostrar para aqueles homens uma nova realidade, uma realidade mais ampla. Nós vamos ver inúmeros paralelos com a nossa vida. Se nós formos pegar o Espiritismo, essa parábola é fantástica. Porque o que representa esse muro, senão o nosso corpo físico? Que nos impede de ver o mundo mais amplo que existe. Essa caverna é como a vida nossa aqui. Nós vemos uma parte daquele, mesmo assim deturpamos, porque a gente acha que só o que a gente vê é o que existe. E existe um mundo aí fora que nós não percebemos. E aí vem as pessoas que tiveram essa visão contar pra gente. E o que a gente faz? A mesma coisa que eles. Então esse mito é bem real. Nós fizemos isso com Sócrates, com o próprio homem que contou essa parábola. Ele foi morto, condenado a tomar cicuta, veneno, porque ele corrompia os jovens com esses ensinamentos de vida após morte, de imortalidade. O que nós fizemos com Jesus, que veio também mostrar para nós, olha,
essa vida que vocês vivem é só uma passagem. Não existe morte. A vida é muito mais ampla. Somos imortais. Existem muitas moradas na casa do meu pai. O que nós fizemos com ele? Acusamos de blasfêmia a lei de Moisés, que era a lei que conhecíamos, e também o matamos. E assim fizemos com muitos homens que vieram trazer-nos essa verdade que nós não conhecemos. E por não conhecê-la, não achamos que é real. E achamos que eles estão loucos. Nós vamos citar aqui Galileu Galilei. Não só dentro da religião. Galilei falou que a terra girava ao redor do sol. E a igreja achou aquilo um cúmulo, o fim do mundo. E o condenou a masmorra, a prisão perpétua. A menos que ele jurasse, de frente de todos, que ele nunca mais falaria que a terra gira ao redor do sol. E ele jurou. Pressionado, ele jurou. Dizem que ao levantar, ele falou assim, ele jurou, falou, nunca mais eu vou falar que a terra gira ao redor do sol. A terra não gira ao redor do sol. Ele levantou e falou, no entanto ela gira. Porque querendo ou não, a verdade, aceitemos ou não, ela não muda. O fato de nós, daqueles homens da caverna, matarem aquele que foi lá fora, não mudou a realidade lá fora, ela continuou intacta. Então o fato de não aceitarmos algo não muda a realidade. Hora virá em que nós a aceitaremos, a descobriremos. Então o mito é bem real. E nas nossas vidas hoje nós fazemos muito isso. A gente continua repetindo esses erros. Quantas pessoas não aceitam a realidade da reencarnação? Não existe. Né? Não existe. Porque eu morri, eu nunca vi quem voltou. Né? Muita gente fala assim, nunca vi morto, morto nunca falou comigo. Não existe. A gente não vê, não conhece, então não existe e pronto, acabou. Não é assim que a gente faz? Com tudo aquilo que a gente julga, a verdade que nós vemos, a nossa verdade, nós só não matamos mais as pessoas, matamos de raiva só, né? Porque a gente fica ali, igual um burro empacado naquela verdade nossa. Aí lá na frente, a gente descobre que estava errado, né? E aí finge que não aconteceu, finge que não lembra, não toca no assunto mais, e vamos seguindo assim. Mas nós fazemos isso até hoje. E Jesus disse para nós, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Libertará do sofrimento, do medo, da dor. Ele fala para nós, não tema a verdade, porque ela só faz bem. Então, a partir do momento em que a gente julga assim, não sei, nunca vi isso, mas não sejamos tão rígidos assim. Para falar assim, olha, eu nunca pensei nisso. Mas sejamos abertos a pelo menos tentar ver se aquilo tem fundamento. Se aquilo pode ser realmente real, ser aberto a novas verdades, a mudar velhos paradigmas nossos, porque nós podemos estar errados. Quem de nós aqui vai falar assim, eu nunca, em nenhum momento da minha vida eu errei. Nunca mudei o pensamento meu, nasci sabendo e sei até hoje, e ninguém nunca me provou o contrário, que eu estava errado. Nenhum de nós. Nós estamos aprendendo sempre e mudando aquilo que a gente sabe sempre. Considerado como subversivo, os ensinamentos de Jesus contrariaram o que os homens da época conheciam como verdade. Então contrariou a lei daqueles que eles conheciam como o grande profeta que era Moisés. Então, como o ensinamento dele bateu de frente com algumas coisas que Moisés falava, e que era aquilo que eles viam, como os homens da caverna, as projeções no fundo da caverna, eles mataram Jesus, por medo de que Jesus desencaminhasse aquela geração e fizesse perder aquela lei que eles julgavam a correta para aquele povo. Mas será que nós realmente desejamos ser libertados? Será que nós queremos que as pessoas nos provem que estamos errados? Às vezes mesmo sabendo assim, não, realmente está certo, nós ainda mantemos por orgulho o nosso ponto de vista. A gente não quer dar o braço a torcer. A pessoa já nos convenceu, a gente já sabe que nós estamos errados, mas nós seguramos o ponto de vista ali. Né? Por quê? Porque libertar
Porque mudar de ponto de vista é sair de uma zona de conforto. É pisar num terreno desconhecido. Nós trabalhamos 20 anos numa mesma empresa e nós perdemos o emprego. Nós ficamos loucos. Porque nós vamos entrar numa área que nós não conhecemos. Nós ficamos casados 50 anos com uma pessoa, ou separamos e uma pessoa morre, nós perdemos o chão. Porque nós vamos começar a trilhar um caminho diferente. Então tudo que tira daquilo que nós estamos acostumados, mesmo que esse acostumado não nos traga conforto, nós resistimos. Porque nós temos medo desse novo, sair dessa zona de conforto que eu já sei fazer. Vamos ver a cura do cego Bartimeu em Jericó, que nos mostra isso. Como Jesus é cuidadoso com isso e como essa resistência ao novo vem de épocas remotas mesmo. Bartimeu era um cego que vivia nas portas de Jericó pedindo esmolas. Ele sobrevivia disso. Então, ele ouve um tumulto, muita gente passando, e todo mundo falando que Jesus de Nazaré estava chegando, estava entrando na cidade, e ele fica louco gritando: Jesus de Nazaré, filho de Davi, vem cá, tem misericórdia de mim. E as pessoas, todo mundo querendo se aproximar de Jesus e se curar, e tocar nele, fala: fica quieto, Bartimeu, fica quieto, cala a boca, Bartimeu. E ele desespera, e Jesus o ouve, então pede para trazê-lo até ele. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus fala: Bartimeu, o que queres que eu faça? Se nós estivéssemos lá perto dele, a gente ia rir e falar: esse homem é doido, né? Que um cego chega perto dele e vai perguntar: o que o cego quer? Água que não é, né? Lógico que ele quer, que cura a cegueira dele, né? Mas ele pergunta para Bartimeu. E Bartimeu então fala: eu quero que me devolva a visão. E ele então devolve a visão. Por quê, gente? Porque a partir daquele momento, Bartimeu não mais viveria de esmolas. Ele não mais seria um aleijado, um debilitado físico. A partir dali, ele teria que angariar o seu sustento com o suor do seu próprio rosto. A sua vida ia mudar radicalmente. Então Jesus não força isso. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ele fala: eu quero enxergar. Então você vai enxergar, né? E a partir daí, a vida dele muda completamente. Então muitos de nós não queremos curar. Porque queremos ainda a escora das velhas imperfeições. Porque mudar, sair da nossa zona de conforto, nos tornar humildes, mansos de coração, vai requerer de nós uma nova postura, um sacrifício muito grande para vencer esse nosso orgulho, um trabalho muito grande. E nem sempre nós queremos isso. O mestre não oferece uma vida somente de gozos, prazeres e inércia. A isso ele chama de morte. E num capítulo, no versículo, ele fala: deixem que os mortos enterrem seus mortos. Né? Morto não enterra morto. Não é vivo que está morto que vai enterrar os mortos. Ele chama de morte essa vida das pessoas que só querem aproveitar. Eu quero curtir a vida, que vieram aqui a passeio. A isso ele fala que eles estão mortos. Porque eles só querem olhar para o fundo da caverna e só querem ver aquilo ali. Eles não querem enxergar o resto do mundo. Eles não querem viver plenamente. O convite de Jesus é uma vida de buscas, de sacrifícios, de lutas interiores e de transformação e de renúncia. A vida dele foi uma vida de luta e renúncia. Renunciar aos prazeres materiais. Quer dizer que nós não podemos usufruir? Não, de forma alguma. Podemos usufruir, mas dando o devido valor. Sabendo o que é eterno e o que é transitório. Sabendo que nós vamos usar por alguns anos e o que nós vamos usar para toda a eternidade. Então, buscar essa eternidade requer renúncia, requer sacrifício. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, requer mais esforço, mais trabalho nosso. Como a borboleta, a natureza nos dá exemplos de como viver plenamente o tempo todo. A borboleta, para ela deixar de ser aquela lagarta que rasteja e se tornar uma borboleta linda, que voa,
que fica sobrevoando as flores, ela tem que passar por um processo de sacrifício, de renúncia. Ela tem que fechar-se no casulo e espremer-se ali, muita dor, para sair então e transformar-se numa borboleta. Conosco não é diferente. Para que nós possamos ser anjos, ser espíritos puros, plenamente felizes, iluminados, precisamos da transformação que não é prazerosa. Também não é um desterro de dor, não. Mas é sacrificial, porque nós precisamos prestar mais atenção em nós. Ao invés de olhar o erro do outro, nós temos que olhar, voltar os olhos para nós. Quando o outro me ofender, eu tenho que encher a boca d'água, como ensinou Chico, e ficar com ela até a raiva passar. É muito mais fácil atender aos instintos nossos. Gritou comigo, senta a mão na orelha. Né? É muito mais fácil. É aquele desejo irresistível que você libera. Agora, resistir é só para os fortes. É só para os que têm realmente força de vontade. Jesus fala, e 2 evangelistas registram essa fala. Ele fala, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Que mortos são esses? Dessas pessoas que só querem balada, vida social, tranquilidade, passear, qualquer problema que vem, entra em depressão e quer morrer. Porque essas pessoas não enxergam Deus da maneira que Ele é. Elas acham que Deus é aquele pai que mima. Você quer isso? Toma. Você quer aquilo? Toma. Né? E o que a gente faz com os filhos que nós mimamos? Estragamos ele. Deixamos despreparados para a vida. É isso? Deus não é esse Deus. Deus é aquele Deus que educa, que nos faz seres fortes, amadurecidos, grandiosos, iluminados. Então Ele é um Deus de quem vive plenamente. Que sabe que a vida é feita de momentos bons e momentos não tão bons. E que nesses momentos não tão bons nós aprendemos muito mais do que nos momentos bons. Talvez a grande lição que Jesus nos deu, e é considerado o maior milagre dele, foi a ressurreição de Lázaro. Para quem, acho que quase todo mundo conhece, mas Lázaro era irmão, tinha 2 irmãs, Maria e Marta, e eram amigos íntimos de Jesus. Eles moravam em Betânia, que fica bem próximo de Jerusalém. E nós vamos ver algumas passagens do Evangelho onde Jesus, indo para Jerusalém, pernoita na casa deles. Está sempre passando por lá. Né? Uma das passagens famosas é quando Maria fica aos pés dele, ouvindo os ensinamentos, e Marta lá, arrumando cozinha, arrumando casa, naquela confusão que a gente fica, né? E xinga e briga com Jesus e fala, ô Jesus, Maria aí, ó, pelo amor de Deus, manda me ajudar, né? Aí Jesus repreende Marta e fala, Marta, muita coisa é plausível de atenção, mas só uma é essencial. E Maria está ficando com essa melhor parte, que é a parte daquilo que é eterno. O conhecimento que nós adquirimos hoje, ele permanecerá conosco para todo sempre. A cozinha e a panela suja, ela está aqui hoje, amanhã está lá de novo, vai estar sempre lá. Né? Então, por que essa angústia em limpar a casa, em arrumar a casa, e na hora que a pessoa entra com um pé de poeira, a gente quer matar aquela pessoa? Por que esse desgaste todo? Por uma coisa que nós vamos morrer, vai ficar tudo ali. Aí entra, mexe no guarda-roupa da gente, muda uma peça de lugar e a gente joga a casa no chão. E quando a gente morre, eles pegam aquilo tudo e jogam com bazar. Então nós nos pegamos em coisa que não tem valor. Que nós vamos morrer, vai ficar tudo aí, eles vão fazer o que quiser. Então, Jesus está lá na Galileia, perto de Cafarnaum, com os discípulos, e Marta então manda um recado para Jesus que Lázaro estava doente de morte, muito doente. Conta-se que Lázaro estava, que hoje a gente conhece muito como depressão, mas no estado de apatia, ele não queria viver. Ele adoeceu e, pelo que a gente percebe, é isso. Ele perdeu o sabor da vida. Então imagina, naquela época, Betânia de Cafarnaum é mais ou menos 200 quilômetros, a pé. Um cara indo para contar e até Jesus vindo. Né? Então quando ele chegou lá, já tinha morrido.
E aí Marta chora muito e fala, Senhor, tem 4 dias que ele morreu. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. E Jesus, então, olha para ela e fala uma frase que ficou marcada para todos nós. Ele fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso, Marta? Marta fala, creio, Senhor. Jesus vem nos falar mais uma vez de vida, que não existe morte. Então, ele fala isso com Marta e pede para Marta, então me leve até onde está Lázaro. E ela então a leva para as portas do sepulcro. Ele pede que remova a pedra do sepulcro. E nisso até vem um cheiro podre do corpo da gente, já começando a apodrecer, do corpo de Lázaro. E conta os evangelhos que Jesus chora nessa hora. Os que estavam presentes falam, nossa, ele devia amar muito, ele chorou. No evangelho, somente 3 vezes nós vamos ver Jesus chorar. Na morte de Lázaro, quando ele entra, a entrada triunfal dele para Jerusalém, na grande Páscoa, e no Morro das Oliveiras, quando ele ora na noite em que ele foi preso para ser crucificado. Somente essas 3 passagens nós vamos ver Jesus chorar. Então a gente fala assim, nossa, ele amava demais Lázaro, né? Mas a gente pensa o seguinte, bom, ele falou lá quando ele estava na Galileia, eles chegaram falando que Lázaro estava doente de morte, ele fala assim, Lázaro apenas dorme, eu irei lá acordar. Então ele sabia que Lázaro não estava morto. E nós até não vamos entrar nesse detalhe, mas Lázaro tinha uma doença chamada letargia, que já é conhecida hoje na nossa ciência. Mas naquela época não era. Tem toda a característica de morte. Mas o corpo ainda tem uma vida lá no fundinho, uma atividade cerebral. E ao contato de energias, esse corpo pode voltar à vida. Muitas pessoas foram enterradas vivas. Os mais antigos devem saber disso. Quando ia exumar, às vezes, o cadáver, ele estava de cabeça para baixo, ele tinha arranhado o caixão, né? Por causa dessa doença. Hoje se mede já a atividade cerebral, não tem mais esse risco. Mas até uns anos atrás, nós vamos ver, início do século XX, Ivone Pereira do Amaral, uma espírita nossa, conta que ela também foi dada como morta aos 29 dias de vida. Depois de a crise de tosse, ela sufocou e ficou com a aparência de morte. Depois de 6 horas, o médico deu o laudo de atestado de óbito. E começaram a preparar o velório dela. A mãe dela não acreditava naquilo, não acreditava, e chorando, rezando para Maria. E aí vai passar a mão dela, estavam com muitas flores e rosas branquinhas, um espinho espeta ela e ela grita e volta à vida. Então, não é que Lázaro estava morto. Uma vez morto, o espírito, a gente vai ver isso na questão 424 do livro dos Espíritos, quando o espírito se desprende do corpo, nada mais faz ele voltar. Mas ele ainda não estava morto. Então Jesus sabia disso, que Lázaro não estava morto, que Lázaro ia voltar a viver. Então por que Jesus chora? Acreditamos que Jesus chora pela condição de morte em vida. Pela condição que Lázaro se entregou e que nós nos entregamos de perder o prazer de viver. Por causa de problemas do dia a dia. Muitos de nós por causa de crise financeira, de relacionamentos desfeitos, de entes queridos que morrem, que nós perdemos. E a gente perde o sabor da vida. E a gente morre em vida. Ficam igual zumbi andando por aí, mas sem nenhum prazer de viver. Então eu acredito que Jesus chorou por causa disso, de um amigo tão querido que se entregou àquelas condições, de deixar o seu corpo numa tristeza profunda tal que tivesse a aparência de morte. Mas ele logo fala, Lázaro, sai para fora. E aí nós observamos o seguinte, Jesus não vai lá e levanta aí, cutuca, ele fala, levanta daí não. Ele grita cá de fora, é um convite. Lázaro sai para fora, mas quem tem que levantar e sair é Lázaro. Se Lázaro não quisesse, ele ficava lá dentro, né? Então Jesus não sacode a gente para a gente voltar à vida, não. Ele convida. Uma palestra dessa, um estudo, uma casa espírita, em qualquer religião, é um convite à vida que Jesus faz. E fala aos presentes, desatai-o e deixai-o ir. Porque naquela época, enfaixavam-se o defunto com linho, né, com faixas de linho. E, então ele estava todo enfaixado. Então ele fala, desatai, tira dele essas faixas e deixa ele ir. Esse é um convite também muito especial para nós.
Porque os ensinamentos do Mestre nos libertam do que impede nossa visão e nosso caminhar, nos possibilitando o renascimento. O renascer enquanto ainda vivo. Esse é o objetivo dos ensinamentos de Deus. É ampliar a nossa visão. É nos tirar do fundo da caverna e nos trazer para cá, para ver a vida que existe, que urge ao nosso redor. Ele nos possibilita caminhar sem medo de morte, sem medo de que o mundo está pior, sem medo da violência, acreditando que tudo na nossa vida tem um propósito. Que Deus é um Deus Pai, que protege seus filhos. Então a gente caminha sem medo, livres de todos aqueles sentimentos que nos engessam. Do medo, da vergonha, do ressentimento, do ódio. Tudo isso que nos impede de caminhar para o belo, para o bom, para a luz. É isso que os ensinamentos de Jesus fazem, é isso que ele fez com Lázaro. Ele deu essa oportunidade a Lázaro de renascer. Essa é a grande lição de Jesus para nós. Que a vida é eterna. Uma vez criados, nós não mais deixaremos de existir. Que somos espíritos imortais em passagem por esse orbe para amadurecimento. Então, por mais que machuquem o nosso corpo físico, a nossa alma só machucarão se nós permitirmos. É uma concessão que nós fazemos. Porque a nossa alma é intocável pelos outros. Só nós acessamos ela. Somos nós em essência. Então os ensinamentos de Jesus nos mostram isso. Que existe a vida após vida. E que o único objetivo de toda essa vida é amadurecimento, é evolução, é aprendizado. Mas nós já sabemos disso, principalmente nós espíritas. Os cristãos sabem disso, os budistas sabem disso, todas as religiões pregam isso. Que existe algo após a morte, que existe vida após a morte. Mas então, por que esse ensinamento revolucionário não consegue transformar as nossas vidas? Por que ao sabermos que não existe morte, nós morremos de medo de morrer? Né? Até Chico Xavier, gente, conta que quando o avião teve aquela pane, minha Nossa Senhora me acorde, né? Chico Xavier tinha um intercâmbio intenso com o mundo espiritual. Por que nós temos medo de morrer? Morremos de medo daquele que nós amamos morrer, nossos filhos, nossos pais, temos pavor da morte. Muitos de nós não gostam nem de falar. Muitas vezes é um tema proibido dentro do centro espírita, as pessoas não gostam. Não falem daquilo. Não gostam de falar de morte. Então, esse ensinamento de que Jesus veio nos falar repetidas vezes que a vida, que só existe vida, deveria servir para que nós paremos com esse imediatismo. Eu quero agora. Nós temos uma eternidade para conseguir. Deveríamos fazer com que dessemos menos valor às coisas materiais e mais valor às pessoas, aos relacionamentos, porque as pessoas existirão para sempre. As pessoas que estão no nosso ciclo familiar, de amizades, seguirão conosco por toda a eternidade. Por que nós valorizamos mais o chão limpo do que a relação amistosa com aquele que vive na nossa casa? Por que nós quebramos as nossas amizades, os nossos relacionamentos por causa de coisas tão pequenas? Nós vamos morrer e vai ficar tudo aí. Quando nós deveríamos valorizar conhecimento, valorizar pessoas, relacionamentos, tudo que é eterno, valorizar a eternidade. E aí Jesus também vem ao nosso socorro quando ele fala a parábola do bom samaritano, onde ele conta que um doutor da lei, que conhecia a lei de Moisés de cor e salteado, pergunta para ele: mestre, que farei para herdar a tão sonhada vida eterna? E Jesus, então, como um grande pedagogo, muitas das vezes ele não respondia. Ele fazia uma outra pergunta para que a própria pessoa respondesse. Porque ele sabe do nosso ouvido. Que se alguém fala alguma coisa para nós, a gente retruca. Mas se sou eu mesmo que falo, é uma verdade minha. Então eu aceito mais fácil, né? Então Jesus pergunta para ele: o que lês na lei? O que está escrito na lei? Como lês? E o mestre, então, sabia de cor, ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso está lá em Deuteronômio. E depois, na outra passagem de Moisés, no Levítico, ele fala: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que está escrito na lei de Jesus. E Jesus fala então para ele um ensinamento que serve para nós. Jesus fala: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mais uma vez Jesus fala: viverás com alguém que está vivo, né? E a gente pergunta: por quê? É porque é viver a vida plena, é largar a teoria e fazer, porque a lei sabia, ele só não fazia. Então Jesus fala: faz isso que você falou e você vai ver a vida eterna, a vida plena. Nós também somos assim, a gente sabe a teoria. Alguns de nós sabem o livro dos Espíritos de cor e salteado. Mas não praticamos isso, não vivemos isso no nosso dia a dia. Então por isso não somos plenamente felizes. Por isso não temos vida em abundância. Nós precisamos então trazer a teoria do cérebro para o coração. E aí nós vamos viver amplamente, plenamente. Vida eterna é o que Jesus veio nos ensinar. Então, talvez o grande ensinamento dele, que a vida é eterna, não existe morte. Tudo é transformado, tudo segue para a evolução. O Espiritismo nos fala isso também, né? Então nós precisamos aprender a viver a eternidade, a viver como espíritos imortais, a pensar longe, a planejar como eu quero que seja a minha vida depois que esse corpo morrer. Quem de nós planeja isso? Onde eu quero estar? Eu quero estar lá no nosso lar ou quero estar no umbral? Né? A gente morre de medo do umbral, né? Nós não planejamos isso, porque o futuro é construído hoje. E como eu não sei a hora que eu vou morrer, eu tenho que começar a minha construção imediatamente. Porque onde eu vou estar lá depende do meu sentimento, da minha sintonia. Nós estudamos isso no Espiritismo. E como eu não sei se eu vou morrer amanhã, eu preciso começar a melhorar hoje. E já estou atrasada já. Mas nós não preocupamos com isso. Porque nós não vivemos com vistas à eternidade. Nós vivemos com vistas só hoje e amanhã. E empurrando ainda, né? A gente vive assim: nossa senhora, estou doido para chegar sexta-feira às 6 horas, me largar um serviço. Não é assim que a gente faz? Então tudo que incomoda a gente quer ficar livre, né? A gente fala: nossa senhora, estou doido para chegar às minhas férias, para me largar isso. E o que é o serviço, se não uma forma de crescimento, de relacionamento obrigatória ali, que nós ficamos fechados dentro do lugar convivendo? Porque se não fosse isso, nós íamos levar só aqueles que pensam iguais a nós, igualzinho, que faz tudo que a gente quer, para o alto da montanha e viver feliz para sempre lá. Mas Jesus, as leis divinas, nos obrigam a conviver. E aí nós somos obrigados a aceitar o outro que não pensa igual a gente, que pisa no nosso pé. E com isso nós vamos aparando os avisos e vamos melhorando. Porque se nós pegarmos alguém e falar amém para tudo que a gente vive, vamos embora morar numa montanha lá, nós vamos viver eternamente olhando para o fundo da caverna. Porque se a gente estiver errado, o outro concorda, ninguém vai falar que nós estamos errados, né? Nós não vamos saber nunca. Então, o conviver com pessoas diferentes, que pensam diferente de nós, é garantia de crescimento. Porque surge a dúvida. A pessoa falou uma coisa e fala: será? Está certo? Tá? Então, nós nos permitimos isso. Nós nos permitimos perdoar, tolerar. Porque a esposa, o irmão, a gente até xinga, briga. Mas o chefe, a gente não faz isso. Né? Porque senão está no olho da rua. Então, nós engolimos cedo. E com isso, nós vamos aprendendo. A gente vê que nem dói tanto, né? Que é melhor calar do que soltar algo que a gente vai arrepender depois. Então, é a convivência que nos faz viver isso e aprimorar isso. Então, viver a eternidade é um dos segredos da felicidade plena. Guimarães Rosa tem um pensamento fantástico. Ele fala o seguinte: penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Pena que normalmente a gente só pensa isso quando já está lá na reta final de passar para o outro mundo. Quando a gente é novo, mal a gente pensa nisso. Mas Guimarães Rosa nos fala que nós precisamos, e ele faz uma reflexão pessoal, mas que serve para a gente,
introduzir no nosso dia a dia coisas boas que nós levaremos por toda a eternidade. E o que é isso? É conhecimento, é sabedoria. Então nós podemos ter 90 anos, nós pudermos aprender, vamos aprender. É relacionamento, é conviver com pessoas. Você imagina que delícia a gente morrer, chegar do outro lado e achar cheio de gente que a gente ama. Então, para achar isso, nós precisamos construir essas relações. Essas relações de pessoas que nós amamos são construídas dia a dia. Porque se a gente for amar só aqueles que pensam exatamente igual a gente, nós vamos ter 1, 2, 3 só. Né? Mal a mãe da gente. Então nós precisamos construir relações com os diferentes mesmo. Fala assim, ó, eu acho que o que você faz é errado, eu não concordo, eu gosto de você assim mesmo. Né? Um dia nós vamos ver quem está errado. Eu acho que isso que você faz você sofrer, me faz sofrer. Eu acho que você devia pensar direitinho, mas eu te amo assim mesmo. Vamos embora, vamos seguindo a vida. Não é cortar as pessoas, é afastar as pessoas que não pensam como a gente, que nós não admiramos, do nosso convívio de forma alguma. Quanto mais pessoas nós conquistarmos, amizade, amor, em todo lugar que nós formos, nós vamos nos sentir bem. Que nós vamos ter ali uma meia dúzia de gente que nos ama e que nós nos sentimos bem, irmãos de alma. Então isso é um tesouro que nós precisamos construir no nosso dia a dia. É isso que Guimarães Rosa vem nos falar. E o grande ensinamento que nós tiramos disso tudo é que existir é diferente de viver. Vive a planta, um animal que nasce, cresce, reproduz e morre. Nós temos a possibilidade de viver plenamente, viver abundantemente, viver com alegria, com leveza. Mas é uma construção, não é o presente que nós vamos ganhar. Né? Jesus não vai nos sacudir, Ele vai nos convidar. A construção é nossa. E Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, e nós devemos ir nos passos dele, seguir os caminhos dele, seguir os exemplos dele. É a verdade, aquela verdade que nos traz algo que nós aqui presos no corpo material, na vida material, nós não podemos ver, mas se nós abrirmos o nosso canal de percepção, nós vamos poder perceber os anjos que estão ao nosso redor nos protegendo o tempo todo, muitas vezes nos protegendo de nós mesmos, que nós mesmos nos fazemos muito mal, e eles nos protegem, nos ligam, nos aconselham, nós vamos embora. Então Jesus é essa verdade que vem trazer essa amplitude para nós. E a vida em abundância. Seguir os ensinamentos dele é garantia de vida em abundância. E quais são os ensinamentos dele? Amar como ele nos amou. Né? Amar apesar de você ser muito chato, eu te amo. É perdoar 70 vezes, 7 vezes. É não julgar. Ele ensinou, ele deu essa receita, o making of, o passo a passo para a gente fazer isso aí. E é isso que vai nos trazer vida em abundância. Jesus nos ensina a valorizar o presente e a olhar para o futuro, deixando o passado para trás. Nós vamos ver em todos os ensinamentos dele que ele olha para o futuro. Ele valoriza o que ele tem, mas ele não valoriza o passado. E é isso que nós precisamos fazer. Não importa se até hoje eu errei, e errei com muita vontade, com muita força, convicto de que eu estava certo. Se hoje eu descobri que estou errado, é hoje a hora de mudar, de transformar. Não importa se até agora eu fui uma pessoa horrível, mas hoje eu resolvi que eu vou ser uma pessoa melhor. E vou seguir fazendo esse esforço de me melhorar. O que nós não podemos repetir é aquele ditado, pau que nasce todo, morre todo. E isso não. Ah, sou assim até hoje, não vou mudar mais. Ou mesmo achar que o outro não muda. O nome é assim, aquilo não tem jeito. Não tem jeito. Uma hora a ficha cai. Nós não podemos sacudir ele para a ficha dele cair. Nós podemos só olhar para nós. Mas uma hora ele pode, muda. Porque todos nós estamos em constante mudança. E Jesus prova disso, por exemplo, a passagem que ele fala com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, odiado pelo povo judeu, que fala que
ele era corrupto, que ele cobrava mais do que devia, que ele ficava com uma parte maior. Assim, nós vamos ainda hoje, na atualidade, tem muito Zaqueu, né? Brasília, então tem uma porção, né? Mas o que é que Jesus fala? Jesus condena. Jesus vê na televisão e condena, e desce e fala mal. Não, Jesus falou, Zaqueu, desce daí. Vem cá que eu vou jantar na sua casa hoje. Jesus não se importa com o que ele foi até aquele momento. Jesus visualiza o que ele vai ser a partir dali. E ele mudou. Zaqueu renasceu a partir daí. Então, que deu os bens dele, passou para os outros. Né? E se transformou num novo homem. Se Jesus fosse preconceituoso igual a gente é, o que ele ia fazer? Ele ia fingir que nem viu Zaqueu fazer. Viu? Você viu? Subiu até na água para aparecer mais. Né? Ele não faz isso. Então, ele vê futuro. Ele só vê em nós o anjo que nós vamos ser lá na frente. Ele não vê os caminhos errados que nós já trilhamos até hoje. Outra passagem que isso é nítido, a da mulher adúltera. Ele não perguntou para ela, você traiu mesmo? Com quem que você traiu? Onde você estava? É filho de quem? Quem que é seu marido? Ele não pergunta nada para ela. Ele fala com ela, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele pergunta para ela, alguém te julgou? Não. Eu também não. Vai, não pegues mais. Essa mulher se levantou daí e conta Humberto de Campos que ela abriu uma casa de cuidar dos leprosos, que ninguém cuidava, né? Todo mundo tinha medo. E cuidou dos leprosos e fez tanta caridade e se tornou uma cristã, uma verdadeira cristã, fez diferença na vida de tantas pessoas, porque Jesus estendeu a mão para ela. Não é isso? É isso que nós precisamos fazer. Estender a mão para nós, perdoar os nossos equívocos, os nossos erros e perdoar um do outro. Porque a gente não sabe se a partir daquilo ali ele vai levantar e seguir adiante. Melhor do que eu, às vezes, de quem estava julgando. Né? A gente não sabe onde a gente está pondo a semente, se aquela é uma terra fértil. Então essa semente do não julgamento, do perdão, do olhar para o futuro, é muito importante para que nós possamos ter a vontade e a força para nos transformar, sem julgamentos. O primeiro milagre de Jesus também nos dá um ensinamento fantástico, é conhecido como as bodas de Caná. Conta que Jesus já tinha alguns discípulos, estava numa festa e no meio dessa festa o vinho acabou. Naquela cultura, o vinho acabar é uma vergonha imensa. Então Maria, conduída por aquele noivo, que fez a festa com tanto esmero, mas que tinha muita gente, o pessoal bebeu demais e o vinho acabou. Então ela roga para o filho para que ajudasse. Ela sabia do poder do filho. Então Jesus vai e transforma a água em vinho. Mas o maior ensinamento dessa passagem não está aí. Está no seguinte, naquela época, e eu acredito que hoje também, eles faziam o seguinte, o melhor vinho era servido primeiro. Ele estava todo mundo são, saboreava e podia até falar, né? Nossa, que ótimo, que vinho ótimo, que festa ótima. Aí, à medida que a pessoa já ia ficando mais alegrinha e que já não tem tanto paladar, o vinho pior é começar a servir. Então, o último vinho era o pior de todos, porque ninguém dava conta mais de nada, né? Talvez até, acho que nas nossas festas hoje é assim também. Mas o dono da casa não tinha bebido. Então ele fala com o noivo assim, ó, parabéns, hein? Você mudou a tradição. Você deixou o melhor vinho pro final, hein? Você é fino. E enalteceu ele, porque o melhor vinho, e ele nem sabia que era o vinho que Jesus tinha transformado, ficou no final. E é esse o grande ensinamento dessa passagem, que o melhor vinho está sempre para ser servido. Essa passagem nos ensina isso, o melhor de nós está por vir. Porque o que eu aprendo hoje me faz ser melhor do que eu era ontem. O nosso futuro é construído hoje. Então o melhor vinho, o melhor das nossas vidas está sempre na frente. Está sempre para vir ainda. Então por isso nós não podemos nos desesperançar. Ah, minha vida acabou. Não! A sua vida vai só melhorar espiritualmente, fortalecidamente, né? Não é que às vezes vai ter alguns altos e baixos aí de dinheiro, revés financeiro, mas o que é isso quando nós temos essa visão de imortalidade? De saber que não existe problema que nós não podemos ultrapassar. Quaisquer que sejam, nós vamos saber driblar esse problema e sair mais fortalecidos. Então esse é o grande ensinamento que deve encher os nossos corações
o melhor vinho está sempre por vir ainda, para ser servido. E o grande desafio nosso, no meio de todos esses ensinamentos de Jesus, é, sem dúvida, o oferecer a outra face. Foi já registrado no Sermão do Monte também, em Mateus 5. O que é oferecer a outra face que Jesus nos pede? É ser educado com quem é deseducado com a gente. É tratar bem aquele que nos trata muito mal. É ter paciência com aquele no trânsito que acha que a preferência é só dele. Isso é oferecer a outra face. É pagar o mal que nos chega, que nos incomoda, com o bem. Não é assim que a gente ensina? A gente ensina o certo, não é? Então, se nós queremos que o mundo seja um mundo de pessoas educadas, de pessoas gentis, tolerantes, nós precisamos ser esse exemplo. Precisamos ser o que nós queremos ver no mundo. Se nós queremos ensinar alguém, é só assim. É só aprendendo. E aí, com o nosso exemplo, nós vamos ensinar. Então, o grande desafio nosso é esse. É oferecer a face contrária. É quando aquele que nos faz sofrer, dá o melhor de nós para ele. Esse é o grande desafio e essa é a grande proposta de Jesus para nós, para seguir os passos dele. Nós temos que nos convencer dessa grande verdade, que isso vai nos transformar em pessoas extremamente sábias e fortes. Como eu disse, ceder ao impulso, qualquer um faz, até uma criança faz. Mas resistir ao impulso, ali sim é só para os fortes. Né? Então, o oferecer a outra face é resistir a esse impulso de revidar. É ter controle sobre nossas emoções e nossos pensamentos. É segurar a nossa língua. Porque vem mesmo, gente. É instinto, né, nosso. E nós já vivemos anos e séculos assim, sem nos segurar, libertos, fazendo o que a gente tem vontade. Então, esse freio que nós colocamos em nós mesmos é o que vai nos ajudar a transformar para sermos pessoas melhores. Então, eis a possibilidade de uma vida nova. Seguir os passos do Mestre. Utilizar os exemplos dele para transformar as nossas vidas. Colocar em prática os ensinamentos dele. Porque conhecer, como aquele doutor da lei, a maioria de nós já conhece muito bem. E ainda que nós não conheçamos todos os ensinamentos dele, os que nós já conhecemos, se nós conseguirmos pôr em prática, nós vamos dar um passo grande na estrada atrás de Jesus. Então ele está ali ao nosso lado. Toda vez que nós temos uma vontade do bem, de transformar, quando essa vontade é sincera, nós temos uma ajuda espiritual que nós não temos dimensão dela. Grandiosa. Então, essa vontade é o que tem que surgir primeiro. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa renovada. Eu quero ser uma pessoa boa, melhor do que eu era ontem. Esse é o primeiro passo. E o segundo é policiar. Orar e vigiar. E vigiar vem primeiro, né? Vigiar e orar. Primeiro a gente vigia, depois a gente ora. Né? Pede forças. E nós vamos ter. Como Lázaro teve. Sempre que a gente renascer, nós vamos ouvir Jesus falando: Ana Paula, sai para fora. E aquele anjo que está aqui dentro sai. É só a gente querer. Cada um de nós tem essa vontade. Nós somos filhos do Criador. Filhos do amor. Filhos da bondade. Está tudo aqui dentro. Então, quando a gente quiser que isso saia, isso vai sair. Não de uma forma rápida e fácil, mas vai sair. Depende do nosso esforço. Que Jesus nos abençoe. Essas são as fontes consultadas para esse estudo. E eu recomendo muito, leiamos mais a Bíblia, gente. Os evangelhos são fantásticos, a história de Jesus é fantástica. A gente conhece muito pouco, né, do evangelho. Então estudemos mais, conheçamos mais. Conhecimento não ocupa espaço. Sempre que a gente souber mais, vai sempre nos ajudar a ser pessoas melhores. Eu agradeço, então. Uma boa noite a todos. Como sempre, né, é difícil de falar depois. Começar a falar alguma coisa depois na palestra. Mas eu aproveito com gratidão, com muita propriedade. Ela falou que
toda reunião espírita, todo encontro religioso, toda palestra, é um convite, né? É um convite a seguir Jesus. E vocês todos estão convidados a seguir o Cristo, a seguir essa semana conosco, né? E como ela falou, eu sou uma pessoa fina também. O vinho que nós vamos servir durante toda a semana é feito das melhores uvas. Até o sábado, se Deus quiser, nós vamos ter vinhos maravilhosos para beber, né, para degustar aqui na nossa Semana Espírita. Ana Paula, mais uma vez, não tem como agradecer você, né? Porque quantos anos que a gente se conhece, né, gente? Eu gosto de contar, porque eu a conheci na faculdade, e a nossa amizade é a nossa faculdade, não lembra, Ana Paula, que ele falava assim, a gente entra na faca, mas a faca não sai da gente. Então a amizade é eterna. Eu gosto de contar que a gente matava a aula para assistir palestra, meu irmão. O professor ainda falou, após que estão lá no Centro Espírita de Babel. E estava mesmo. Então estava aprendendo também, né? Então, Ana Paula, agradecer você, não tem palavras. Eu gostaria de agradecer hoje a sua mãe, que sempre está com você, o seu irmão que vem sempre com você, seus sobrinhos, com todos aqui. Agradecer ao pessoal de João Levade, que eu falo, as meninas de João Levade, outras pessoas que estão de outras cidades, a gente agradece, porque para nós, isso é uma grande felicidade, ver a nossa casa repleta de pessoas buscando, nutrindo os corações com ensinamentos maravilhosos que ele vai ter durante toda essa semana. Nós vamos convidar a dona Diva, a nossa tia Diva, que está sempre presente em todas as nossas semanas espíritas, para entregar lembranças para a Ana Paula, se ela quiser fazer agradecimento. Nossa aí, tia Diva. Ô, tia Diva, muito obrigada. Tia Diva, eu quero um abraço. Pelas palavras maravilhosas. Eu que agradeço a presença importante. É maravilhoso, seus ensinamentos são tocou meu coração muito. Nossa, isso já valeu. Eu estava bem, sabe? Mudei o pensamento com meu esposo ali, a família é o melhor, eu trago eles, tem uma que errar, eles falam assim, mas não é isso que você fala, não. Eu conserto na hora. Mas a gente está sendo errando e acertando. Pode desanimar. Muito obrigada. Muito obrigada. Para você. Só para não passar de mim esses agradecimentos, né, Jardim? Também outras cidades que nós lembramos que Nova Era também está presente hoje aqui nessa semana, mas vai lembrando, a gente vai falando durante a semana. E é com essa alegria, com essa harmonia toda de nossa vida. Nós vamos convidar a Paula para fazer a prece final, tá, Ana Paula? Está preparando o céu da nossa casa. Só queria lembrar, né? Amanhã nós teremos na nossa casa de Cristina Serrano. Ela também, de Nova, e vai trazer para nós o tema Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ô, Luciano, não seja egoísta. Por favor, nós queremos contar a Ana Paula, tá? Nós queremos levar também. Nós queremos levar também. Não seja egoísta. Eu ainda não deixei isso. Ô, Luciano, esse vinho nós não Pode para Juninho. Então, gente, só amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo, né? E não só amanhã, né? Como eu disse, é um convite para a semana toda, é uma semana de muita luz. Nós vamos ter o Evangelho a semana inteira, é aprendizado a semana toda, né? Se Deus quiser, nós vamos enriquecer nossos corações, nossas mentes, com muita luz, com muito conhecimento. Nós vamos exaltar o nome do Cristo, os ensinamentos do Cristo na nossa semana espírita. Estão todos convidados a continuarem conosco. Então eu vou convidar a todos para fecharmos os olhos. Aqueles que não quiserem fechar também, podem ficar com os olhos abertos. Mas a relaxar os nossos corpos, a liberar as nossas mentes de todas as preocupações que nos prendem lá fora. Para nos entregarmos nesse momento total e completamente nos braços de Jesus. Vamos imaginá-lo nas nossas frentes,
com os braços abertos para nós, nos dando um abraço carinhoso, daquele irmão maior que compreende as nossas dificuldades, que sabe das nossas angústias, das nossas tristezas, mas que está sempre ao nosso lado, nos dando a mão, nos amparando, nos erguendo e nos mostrando que o caminho a seguir é longo, mas é também satisfatório, feliz, pleno. E que a vida é uma dádiva, é realmente um presente de Deus para nós. E que saibamos utilizar com grande entusiasmo e sabedoria esse presente que recebemos. Rogar que os irmãos espirituais que nos amparam e nos protejam continuem conosco, agradecê-los por sempre estarem presentes, agradecer essa casa que nos acolhe, que nos traz tanta luz, aos dirigentes espirituais dessa casa, que continuem conosco, nos dando forças para levarmos o trabalho adiante. E assim certos desse amparo e extremamente agradecidos, pedindo bênçãos para o restante da semana, que todos possam estar aqui, ganhando conhecimentos, adquirindo conhecimentos, que possam sair dessa semana em Alvinópolis sempre mais sábios, mais fortalecidos. E assim agradecidos, nós vamos dar um abraço apertado no nosso Mestre Jesus e pedir permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que bom, gente. Agora nós vamos dar